Pati Discover na Et. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a este canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Aqui você me contrata e o YouTube me paga. Só que não pago nada ainda não. Gente, o último vídeo que eu coloquei aqui, eu vi nos comentários, muitas pessoas se identificaram. E eu gostaria de trazer um vídeo para vocês hoje falando sobre toque, toque, toque. Mas eu quero sempre falar de uma forma coloquial. Por quê? Porque o que eu mais vejo aqui na internet são pessoas falando difíceis. Tem, né, os profissionais da área de saúde que traz um conhecimento pra gente, que traz um entendimento para nós. E alguns têm tentado falar de uma forma muito coloquial, muito simples, que todo mundo consegue entender, que todo mundo consegue absorver. E é dessa forma que eu tenho proposto sempre trazer aqui no canal. O que eu quero falar hoje é sobre o sofrimento de uma pessoa que passa por uma doença mental. Uma pessoa que tem transtornos mentais. E aí nós pegamos desde a depressão até a ansiedade e muitas outras, muitas outras. Eu vou deixar linkado aqui neste canal, aqui na descrição do vídeo ou lá nos comentários, um filme que você assistindo ele, você vai conseguir entender. Ele tem um pouco de graça, ele tem um pouco assim, ele é um pouco assim leve, divertido, mas ao mesmo tempo o que ele quer trazer para nós é o sofrimento de cada pessoa e como ela luta para lidar com os seus problemas, né? Digamos, com toque. Tem um paciente, eu até anotei aqui, síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. Então, esse paciente, ele não consegue se controlar, então ele xinga e ele fala palavrões e isso atrapalha muito a vida dele, né? Nós temos aqui um outro que é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, essas pessoas, elas vão falar como é para elas o dia a dia, como que funciona. Eu não vou dar spoiler do filme, eu vou falar mais ou menos por cima para você assistir e não ficar sem graça. Mas eu espero que você assista, porque hoje nós lidamos com isso dentro da nossa família, no nosso trabalho, na sociedade conosco mesmo. Então é necessário, quanto mais conhecimento nós temos, a gente saber lidar com as pessoas e não machucá-las emocionalmente, não ferir o sentimento delas, porque já não é fácil para elas passar pelo que passam, tá bom? Então vamos lá. Então, ele fala o seguinte, assim, alguém chama lá, né, para poder fazer essa... Ah, não, já que o doutor não chegou ainda, né, o terapeuta nosso, ele não chegou, então vamos fazer o seguinte, vamos nos apresentar e cada um falar do seu problema. E aí ele fala, não, eu não vou, não quero, não vou brincar disso. O doutor não, o paciente, ele fala, não, eu não vou brincar. Eu não vou brincar disso, eu não quero. Por quê? Porque todo mundo sorri de mim. Eu já cansei de ser deboche para as pessoas. Estrelinhas aí. Todo mundo sorri de mim. Eu já cansei de ser deboche para as pessoas. Quem nunca viu uma pessoa que tem problema, né? Que tem problema mental, que tem algum transtorno e que ela serve de chacota para todo mundo? Quem nunca passou por isso, assim, de ver a situação, né? Ou até pode estar passando por isso. Quem nunca não? Por quê? Porque geralmente, como eles são mais livres, né? Os pensamentos estão muito livres, né? As atitudes. É meio que assim, não existe o politicamente correto, porque a maioria não gosta de tomar medicação, não aceita a medicação. Porque a medicação, por 3 semanas, ela traz muito desconforto para as pessoas, mas é muito desconforto. Às vezes a pessoa não consegue lidar com aquela medicação. Ou tem que voltar no médico para conversar com ele, mudar, ou se não, tentar aquelas 3 semanas. Então, algumas pessoas não tomam a medicação. É uma das coisas que eu falo para os meus clientes. Por favor, toma a medicação, procure explicar qual é a importância da medicação e o porquê tem que tomar medicação. Segunda coisa, qual é o teu diagnóstico? Patrícia, eu não sei, sabe, assim, o doutor falou que eu tenho depressão, parece que é depressão, mas eu não sei, sabe, assim, se é ansiedade, eu não sei explicar bem o que que ele é. Tem uma cliente minha que ela falou assim, até achei interessante, que ela falou assim, olha, eu não sei, ele falou assim que eu tava deprimida e colocou lá, vou dar um exemplo para vocês que eu não vou falar exatamente o que ela falou. E ele colocou lá um F32, vou dar um exemplo assim. Aí eu falei, F32? Quer dizer, nem o diagnóstico exato a pessoa não coloca no papel, né? Aí eu falei pra ela, e você procurou saber o que? Ela falou, não. Fui ali, peguei o meu livro, né, manual,
DSM-5, e verifiquei, falei para ela assim, eu vou verificar exatamente o que é, não se preocupe, eu vou te passar, porque é necessário você saber. Verifiquei, fui lá, peguei o código que ela me passou, verifiquei certinho, passei para ela, falei, olha, fica tranquila, é isso aqui, assim, e beleza, tá tranquilo. Ou seja, existe uma necessidade que o paciente saiba. Acontece muito do paciente ou não saber ou estar confuso quanto ao diagnóstico dele. Está confuso, não sabe exatamente como aquilo funciona. E quando você sabe, você vai saber quando os gatilhos vêm, quando você lidar com ele, como que você vai barrá-lo, ou pelo menos evitar que ele seja intenso. Por isso que é necessário que a pessoa saiba, é por isso que eu peço que a pessoa saiba, né? Ah, você tem como marcar o psiquiatra, verificar exatamente qual é, porque muitas vezes ali, quando eu estou lidando com a pessoa, como a gente estuda todos, a gente tem mais ou lembrando que só o psiquiatra e o neurologista pode dar o diagnóstico exato, ok? E muitas vezes conseguimos falar, a pessoa absorve bem, peço que você procure o psiquiatra e confirme com ele. Assim ficará melhor o tratamento da psicanálise, porque a gente vai mexer lá na raiz da situação, e ao mexer na raiz da situação, eu vou entender e vou explicar para ela, vou dar um exemplo, devido à depressão. Então, quando você tem um gatilho que aconteceu aqui, assim, assim, a depressão, a reação que você tem no seu organismo, ela faz isso, isso, mas é devido a esse gatilho aqui. Então, é muito mais fácil quando a gente explica dessa forma, a pessoa começa a se conhecer, se entender. E nessa turma aqui da terapia, né, que eles fazem essa terapia lá, e o paciente que tem o toque, né, o transtorno obsessivo, compulsivo, não tem o foco, né, às vezes ele tem um super foco, né, um tem um super foco de lavar as mãos constantemente, o outro tem um super foco de arrumação, ele tem que arrumar, ou seja, tem vários estilos ali, né, várias fórmulas aí que eles mostram pra gente. Mas o que mais eu gostaria de trazer para você é como aquelas pessoas se sentem. A mesma forma é como o seu vizinho se sente, é como o seu parente se sente, é como o seu colega de trabalho se sente. Sempre aquele olhar da pessoa olhando para ele, tipo, nossa, que pessoa estranha. Ai, como ele é esquisito, você viu? Ou aqueles olhares, né? De novo, ó. Ih, ó, vem cá, ó, chegou, vamos aqui. Ou seja, né, o bobo da corte, a pessoa estranha, o extraterrestre. E muitas vezes, aquela pessoa, dependendo da situação que ela tá, ela não vai conseguir entender que isso está acontecendo, mas a grande maioria ela entende isso, a machuca, porque já é tão difícil para ela lidar com o diagnóstico dela, lidar com o problema dela, como eu lhe disse lá atrás, muitos nem sabem o que realmente é, sabe por cima, então não sabe como lidar também. Ou seja, eu te convido a assistir esse filme, não com um olhar crítico, porque eu pelo menos não olho nada com olhar crítico, mas com um olhar terapêutico, com um olhar humano, verificando que existem essas pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vida. E sempre que você puder, sempre que você estiver por perto, ao invés de expor, né, ali a deficiência, ao invés de expor ali a fragilidade, né, algo ali que já machuca a pessoa, não faça, porque já é tão difícil para aquela pessoa lidar com isso dela. Imagina quando essa pessoa tem que expor isso, né? Numa rede de amigos, no churrasco. Pode até sorrir ali perto de você, pode até parecer que não se importa, mas lá no fundo mesmo, eles já se acham alienígenas. Por que eles são tão diferentes de todo mundo? Por que as coisas para todo mundo dão tão certo, para eles não? Por que com eles as coisas têm que ser tão complicadas? Por que nada para eles vai para frente? Lembra aquele último vídeo? Por que nada para mim dá certo? Então, é um pouco desses pensamentos que a gente vem ouvindo da terapia. Então, muitas coisas eu vou trazer aqui, em estudos de caso, algumas histórias eu vou usar minha mesmo, para trazer essa consciência para nós, que nós estamos aqui para contribuir. E eu te convido a fazer isso. Assiste esse filme, verifica nesse filme que eu estou falando com você aqui. E se por acaso você tem alguém na sua família que tem algum tipo de problema depressivo, que às vezes, né, tem um bipolar, vários tipos, que ele explode, que ele fica nervoso, que ele fica estressado, que ela fica insuportável com todo mundo, que ela não consegue conviver com ninguém.
E quando de repente você vê, tá ali convivendo com a outra pessoa, com o vizinho. Ai, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Não, tá tudo ótimo, tá bom. Ele chega lá na casa. Ai, nossa, para, ó, já deu. Porque ali tem uma coligação emocional. De alguma forma, nós ferimos aquela pessoa. De alguma forma, aquela pessoa tá ferida com a gente. Ela não tá ferida com a outra ali, mas comigo ela tá. Então, aquele sentimento dela, ele se intensifica comigo e não com o outro. Por isso que, às vezes, algumas pessoas falam pra mim assim, Patrícia, eu não entendo. Fulano me trata assim tão mal, tão mal, tão mal, sabe, assim, com pedra, não tem paciência. Mas eu vejo lá no trabalho, né, e trata todo mundo lá bem, mas comigo parece que é pessoal. Não, não é que com você é pessoal. É que com você, você dá gatilhos naquela pessoa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Não quer dizer que realmente você tenha feito, ou que você tenha ofendido, ou que você tenha magoado, mas de alguma forma aquela pessoa se sentiu ofendida, magoada, rejeitada, humilhada por você. Mesmo que você não tenha intencionalmente causado isso, ela sente isso. A melhor forma é sentar, conversar, procurar com as suas atitudes provar que não, você tem valor para mim. O que você sentiu não é o que eu fiz. Eu não tive essa intenção, eu jamais tive essa intenção. Eu gosto de você, você é importante para mim. Ninguém pede para nascer com algum tipo de transtorno. E é muito complicado lidar com isso. Eu comigo mesma, imagina eu ter que conviver com uma sociedade que muitas vezes só nos critica, faz deboche, não tem compreensão. E o mundo que nós vivemos hoje é mais ou menos aí pelo menos no Brasil, tá? 86%, isso é uma pesquisa de 2019. 86% da população, mais ou menos 86% da população tem problemas mentais, transtornos mentais. O que mais bate é depressão e ansiedade, fora os outros problemas. Ou seja, é necessário a nossa sociedade entender, compreender e se educar para conviver com essas pessoas. Oi, preciso do seu carinho, da sua atenção, da sua compreensão. Eu também preciso do seu acolhimento. Porque não é fácil lidar com essas dores. Mas quando nós encontramos quem nos acolhe, quem nos compreende, quem nos entende, é muito mais fácil. E vocês vão encontrar isso no filme. No filme vocês vão ver que a única coisa que essas pessoas querem é fazer parte dessa sociedade, é ser compreendida e não questionada constantemente. Por que você tá assim? Por que você tá assado? Ontem você tava bem, hoje você não tá. Hoje você se trancou no quarto. Nossa, aquilo é frescura, não é depressão, não é ansiedade. Ela não tem nada, é implicância. O negócio dela é implicância comigo. O problema dela é que ela se implicou comigo, ela não quer saber de mim, ela é frescura. O que ela tem é frescura. Não, não é frescura, é você que é desinformado. Não é frescura, me desculpa, é você que está sendo desumano com a dor emocional e mental do outro. Então não seja desumano. E assim, a opinião todo mundo pode dar. Só que vamos observar se a nossa opinião está agregando de alguma forma. Às vezes, o mais sábio, ele se cala. Às vezes o sábio ele se cala, mas o touro ele derrama falar, e fala, nem tá sabendo o que tá falando. Ou seja, vamos parar para pensar. O que eu estou dizendo vai agregar? A forma que eu estou dizendo vai agregar? Não avalie uma pessoa pela quantidade de livros e diplomas que ela tem. Existem muitas pessoas que têm curso superior, até mestrado, e que estão passando por problemas psicológicos, emocionais, alguns transtornos, e essas pessoas só precisam de acolhimento, de entendimento, de carinho, de amor. O amor transforma. O respeito transforma, a compreensão transforma. Quando eu era criança, estudo de caso para terminar, quando eu era criança, lá perto da minha casa, existia um rapaz, eu não sei se ele ainda é vivo hoje, e esse rapaz tinha problemas mentais, transtornos mentais. Então, ele era muito assim pro lado sexual. Então, quando a gente estava passando, era menino de 19, 20 anos, ele fazia cenas obscenas, ele não colocava genitais para fora, nada disso, mas ele fazia cenas, gestos, e queria pegar na gente, sabe? Ele queria tocar a gente o tempo todo. E eu me recordo que ali a gente cresceu com ele ali, né? Em Valdez, a escola e tudo mais, então assim, criança, né, tirava sarro, brincava, mandava ele falar, tinha aqueles meninos mais custosos, mandava falar os palavrões, né, assim, as nossas, né, as nossas partes, né, e ele falava quando a gente passava, ou seja, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Um dia eu tava no ponto de ônibus e uma pessoa tinha um comércio ali.
E ele chegou e tentando mexer nas meninas, na gente, falando palavrão pra gente assim, falando nenê, 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 nenê. Essa pessoa saiu lá de dentro desse comércio com um cinto e deu 3 cintadas nesse rapaz. Nossa, eu fiquei tão irada, eu fiquei tão irritada com essa pessoa, eu fiquei tão irritada com essa pessoa. Não era parente, não era familiar, não era nada da pessoa, mas para impor uma hierarquia, um moralismo que na verdade nem tinha nada, um moralismo ali, era uma mulher, tá? Um moralismo ali, ela foi lá e deu 3 cintadas no rapaz. Eu nunca mais entrei no comércio dela. Isso há mais de 20 anos atrás, tá, gente? Porque eu achei uma tremenda falta de respeito. Se a outra pessoa tem um problema, nós entendemos que ela tem, o porquê que eu vou agredi-la, que seja verbal ou que seja física. Então eu me tornei não igual, mas pior. Porque aquela pessoa não reage com agressão, mas eu reagi com agressão. Fica para você pensar sobre esse estudo de caso, fatos reais que eu vi acontecer e que me machucou muito na época, sabe? E hoje estudando, como eu tenho estudado, eu tenho certeza que o que me ofendeu naquela época foi que nem ele sabia do que ele estava fazendo, nem ele tinha entendimento, e ela tinha entendimento para que agredi-lo daquela forma. Hoje eu tenho esse entendimento que eu não tive naquela época. Um grande abraço para você. Conto com você para que este canal cresça. Deixe seu like, procure. Não tá pulando o vídeo, tá? Por gentileza, coloca para rodar aí, vai ouvindo, arrumando as suas coisas. De alguma forma vai agregar na sua vida. Se você não passa, alguém perto de você passa. Só de você entender, você vai poder acolher. Julgar menos, acolher mais. O que muda e transforma é o amor. Beijo para vocês.